Salve povo, tudo bem? Hoje nós vamos falar sobre a maldição que ronda o local onde foi construído o edifício Joelma. O edifício Joelma, acredito que todos vocês estão carecas de saber, mas a gente vai dar uma pincelada ali na história, tá bom? Vamos falar sobre isso. Essa maldição, ela ocorre desde a época do descobrimento do Brasil, mais ou menos, tá? Vamos ficar sabendo dessa história tudo direitinho depois da vinheta. Algumas décadas depois, né, do descobrimento do Brasil, foram enviados, né, para a região onde fica a cidade de São Paulo hoje, 12 padres jesuítas, né, 12 padres jesuítas e um acólito. O acólito, pelo que eu pesquisei, ele é uma espécie de coroinha. E gravem bem, né? Foram 13 pessoas, né? 12 padres jesuítas e um acólito. Certo? Certo. E aí, o que houve? Eles vieram, obviamente, os jesuítas, eles vieram com a missão de catequizar os índios, algo que era muito recorrente na época da colonização mundial ali, né? Da europeia. Eles iam para os lugares para catequizar a galera. Então isso era comum acontecer nessa situação que o mundo se encontrava. Então esses 12 padres jesuítas, eles ali onde é esse local hoje, eles fundaram a primeira escola jesuíta de São Paulo. Como que era essa escola? Consistia em uma cruz e algumas cadeiras, né? E era céu aberto, era algo bem rudimentar. E aí eles começaram a catequizar uma tribo de índios, os Cariaí e Atê. E aí eles começaram a catequizar essa tribo, né, os Cariaí e Atê. Quando eles estavam nesse processo, as outra tribo, os Tupinambás, ficaram sabendo e falou: opa, o próximo é nós. E comigo não. E aí eles começaram a atacar os padres, essa tribo dos Tupinambás, né? Eles foram para cima dos jesuítas e aniquilaram eles mesmo, né? Como vocês imaginam. Foram de arrasta mesmo, arrasta para cima. E foi, infelizmente, tragicamente, né, violentamente. E eles não tiveram nem funeral, eles foram jogados mesmo ali onde era o terreno ali da escola. E aí, alguns séculos depois, né, tem gente, né, que diz que foi também um pelourinho ali, aquele lugar, né, onde os escravos africanos eram brutalmente, enfim, torturados e aniquilados também e explorados, como a gente já sabe como foi essa época. E aí passou um século pelo menos, esse lugar já era o número 225 da Avenida 9 de Julho. A Avenida 9 de Julho é uma das avenidas mais importantes de São Paulo, né, da cidade de São Paulo. E aí esse local ele foi comprado por uma família de um químico, que eles construíram uma mansão grande lá naquele local. E aí vocês vê, né, assim, como que para quem acredita, né, no espiritual, já tinha aquela densidade daquela aniquilação dos jesuítas, aí vem essa da escravidão. E aí o que acontece? Essa família, né, que mora nessa mansão, são personagens do famoso crime do Poço. O crime do Poço, ele consiste num rapaz que ele estava em desacordo com a família dele por algumas questões. Eu tô dando só uma pincelada, tá? Que não é o tema central. Depois, se vocês quiserem, comentem embaixo que a gente faz um sobre o crime do Poço, tá? Sobre o Joelma em si. Esse rapaz, ele tá em desacordo com a família, era a mãe e uma irmã ou irmãs, e aí ele fala pros vizinhos ali que vai viajar pro Paraná. E aí ele vai viajar pro Paraná, ele sai com o carro, beleza. Quando ele volta, ele chega falando que uma tragédia aconteceu com a família dele e tal, que sofreram um acidente de carro e morreu todos da família, só ele ficou vivo. E aí todo mundo falou: nossa, mas que estranho, né, tal. Aí a galera achou estranho e aí denunciaram ele. E aí a polícia foi lá. Quando a polícia bateu na casa dele, isso foi em 1948, tá? E aí quando a polícia bate lá na casa dele, lá fala: vamos dar uma olhada. E aí tem um poço na casa, que era comum à época. E aí eles foram olhar o poço e aí viram que tinha corpos ali. E aí quando eles foram, os bombeiros ali, a polícia foi retirar os corpos, né, que era dos familiares dele, ele pediu para ir ao banheiro. E aí deixaram. Quando ele foi ao banheiro, ele tirou a sua própria vida. E aí a casa ficou abandonada por longos anos ali, né? Até que em 1968
teve início da construção do Joelma. Um grupo de investidores compraram a mansão que estava abandonada ali há anos, derrubaram e aí em 68 começaram a construção do Joelma, onde terminou sua construção em 1972. O Joelma era um prédio, né, comercial, onde tinha várias salas, né, vários escritórios ali de empresas diferentes, e ele funcionou de 72 até 1974, no dia 1º de fevereiro que houve a tragédia do Joelma, né, aquele grande incêndio, um incêndio, enfim, e aí tem vários casos ali no meio do incêndio mesmo, ter aparições. E vocês lembram que eu falei para vocês dos 13 pessoas ali, né, dos 12 padres e um acólito, né? O número 13, né, novamente 13 pessoas participam ali, tem grande relevância mais uma vez naquele local, que são as famosas 13 almas, né? As 13 almas, que são 13 corpos que foram encontrados ali carbonizados por completo, que não dava para identificar por DNA, e também não teve nenhum familiar que reivindicou esses 13 corpos. E aí eles foram enterrados ali, né, como anônimos, né, e ali começou a se criar esse mito das 13 almas, onde as pessoas vão pedir ajuda, vão pedir milagres, né, acabaram virando santos populares, né, desconhecidos santos populares. Essas 13 almas tem até uma história bizarra o zelador lá do cemitério estava escutando gritos, né, de noite, e aí a reação dele foi colocar um copo d'água ou jogar água sobre o túmulo, e aí cessou o grito, né? Então toda vez ali você vê copinhos d'água, né, em cima desses túmulos das 13 almas. Essa é a história de hoje, né, que eu achei muito curiosa, né? Para quem acredita no mundo espiritual, realmente isso é um prato cheio. Para quem não acredita, também não dá para negar que é uma coincidência gigantesca essa sequência de tragédias. Parece que e se iniciou com essas 13 almas e se encerrou, né, com essas 13 almas também. Então é algo realmente muito misterioso e muito curioso, né, que vem aqui na tônica desse canal, que é o que a gente gosta de conversar. Tá bom? Vou ficando por aqui, até mais, falou, fui!